Queria, antes de mais nada, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, agradecer a gentileza do senador Mário Couto de fazer a pergunta para que eu falasse antes dele. E esse gesto de cortesia me agrada muito, até porque vamos agora, daqui a pouco, o senador Mário Couto, o lançamento da revista em discussão, editada pela área de comunicação, que trata da Copa do Mundo. O esporte e o futebol, de modo especial, ocupou sua atenção no caso do Pará, casos bastante polêmicos, e nós vamos fazer esse lançamento dessa revista contando um pouco da história do que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, do qual eu tenho a honra de ser vice-presidente do meu querido presidente senador Ciro Miranda, realizou ao longo do tempo, discutindo tudo relacionado à Copa do Mundo. Também tive a honra de ter sido a relatora da Lei Geral da Copa do Mundo, no plenário da Casa, e este trabalho da área de comunicação do Senado é a contribuição que se dá a respeito de tudo que se tratou no âmbito do Senado Federal de um evento da maior magnitude que é a Copa 2014. Estamos torcendo todos com o desejo de que saia realmente uma Copa que orgulhe os brasileiros. Dito isso, eu queria também, senador Mário Couto, fazer uma referência. Ontem aqui fiz um pronunciamento sobre um caso triste, dramático, um crime odioso, horrendo, que foi a morte do menino Bernardo. E eu recebi do mineiro, senhor Ramon Pérez, lá de Belo Horizonte, um telefonema dizendo que havia ficado emocionado com o que ele havia ouvido naquele pronunciamento que eu fiz ontem à tarde, de improviso, confesso, em que o senador Pedro Simão fez uma parte, o senador Mário Couto do mesmo modo, tratando desse crime bárbaro que deixou, eu diria, em estado de perplexidade o meu estado, o Rio Grande do Sul, as cidades de Três Passos e de Frederico Westphalen, no circuito onde aconteceu aquele crime bárbaro, que o pior de tudo é que o crime foi cometido contra a madrasta, pela madrasta e, claro, com a participação do pai e de uma assistente social. Então, queria agradecer as ligações, as manifestações das pessoas que comentaram a respeito dessa tragédia que envolveu a morte desse menino. Mas, senhor presidente Jorge Viana, às vezes a imprensa chega mais cedo com as notícias e às vezes chega mais tarde. Ontem o editorial do jornal Folha de São Paulo tratou de um tema da maior relevância. O título é Atraso Clínico, e eu solicito até que seja ele todo na íntegra registrado nos anais do Senado, tratando de uma questão fundamental para a saúde dos brasileiros, que é o experimento, os chamados cobaias para novos medicamentos. O editorial do jornal Estado de São Paulo, de ontem, 22 de abril, diz que um dilema ronda o Estado, o dilema do controle. Uma função precípua do poder público é fiscalizar a atuação de agentes privados, sobretudo aquelas atividades capazes de provocar danos irreversíveis, por exemplo, a construção de uma hidrelétrica ou o teste de uma nova droga. No Brasil, a burocracia não raro consegue a proeza de cair nos dois extremos. Um bom exemplo do pior dos mundos está no campo dos ensaios clínicos, isto é, dos testes dos novos remédios. O Brasil teria condições de se dar muito bem nesse segmento. Conta com pessoal qualificado, centros médicos de excelência e uma população grande e com muita variação genética. A razão central para o desempenho débil é a lentidão da burocracia para conceder licenças de pesquisas. Por aqui, além da ineficiência basal da máquina burocrática, ainda subsiste uma cultura paranoica diante dos grandes laboratórios que levou a uma nada razoável duplicação de processos.
As autorizações precisam passar pelo CEP, Conselho de Ética em Pesquisa, normalmente ligado ao próprio centro, que as encaminha à CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Em paralelo, aspectos de segurança são avaliados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resultado, conclui o editorial Folha de São Paulo, atraso clínico. O tempo médio para obter uma autorização é 2 vezes maior que a de países como Estados Unidos e nações da União Europeia, cujos níveis de segurança são provavelmente melhores que os brasileiros. Ele finaliza o editorial dizendo: a lista de prejudicados pelo marasmo burocrático não é pequena. Perdem a economia, que deixa de abocanhar uma fatia maior deste mercado. A ciência nacional, alijada de um nicho relevante, e pacientes individuais que poderiam ter acesso mais rápido e gratuito a novos tratamentos. E por que eu digo que a notícia chegou atrasada no jornal Folha de São Paulo? O editorial. O editorial foi de ontem, dia 22 de abril. Dia, aliás, do descobrimento do nosso país. Mas no dia 18 de março, presidente Jorge Viana, no dia 18 de março, por meu requerimento, a Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo combativo senador nosso Valdemir Moca, promoveu talvez a mais importante audiência pública deste ano na Comissão de Assuntos Sociais. Tratando de quê? Pesquisas clínicas e como encontrar uma redução de prazos, senador Ciro Miranda, uma redução dos prazos para os registros dessas pesquisas. E como é que eu tomei essa iniciativa? Eu recebi de um paciente, um empresário da cidade de Juí, Afonso Haas, 56 anos. O médico diagnosticou ele com câncer de pulmão. Nunca fumou. E o médico, Dr. Fábio Frank, decidiu inscrevê-lo num programa para testar um novo medicamento neste paciente com o câncer de pulmão. Ele foi submetido, é cobaia desse medicamento e está sentindo os efeitos extremamente benéficos. Ou seja, ser cobaia, como escreveu magistralmente o jornalista Davi Coimbra, é uma bênção, porque ele está ajudando outras pessoas portadores de câncer ou de outras enfermidades a também terem a oportunidade de terem dias melhores com a cura ou com a mitigação da doença, da evolução da doença. Pois no dia 17 de março deste ano, nesta Comissão de Assuntos Sociais, estiveram, por requerimento meu, reunidos para discutir exatamente como resolver o problema da demora na liberação de um registro para pesquisa clínica. Participaram da audiência na CAS o diretor-presidente da Anvisa, Dr. Dirceu Barbano, o coordenador da CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, Dr. Jorge Venâncio, o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Dr. Carlos Augusto Gadelha, o presidente da Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Antônio Brito, Associação Médica Brasileira, Dr. Jaderson Sócrates Lara, Dr. Sócrates Lima, coordenador do Centro de Alta Complexidade de Oncologia do Hospital de Caridade de Ijuí, Dr. Fábio Frank, o médico que conseguiu o registro para o medicamento ao Afonso Haas, a presidente da Oncoguia, Luciana Holtz, e o representante do Hospital do Câncer de Barretos, Flávio Carcano. Nesse dia, caro presidente desta sessão agora, senador Cidinho Santos, nesse dia, ouvimos, e nós como somos generalistas, dos que entendem tudo sobre a área médica e novos medicamentos, o que o Brasil está perdendo nesse campo. E das mais de 200 mensagens que eu recebi, senador Cristóvão Buarque, a maior parte das cobranças vinham das áreas de excelência médica, de PhDs, cientistas e pesquisadores das nossas universidades públicas, as Universidades Federal do meu estado, do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade Católica do meu estado, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, do Ceará, Minas Gerais, centros de pesquisa por excelência.
todos esses mestres da ciência, médicos, PhDs, doutores, pós-doutores, todas essas graduações e pós-graduações, todos eles cobrando a mesma coisa: maior rapidez no registro dessas pesquisas clínicas. E é por isso que eu me entusiasmei ainda muito mais, por ver que era na área pública dos centros de excelência que nascia a maior demanda por realizar um trabalho de maior qualidade, de maior presteza, sempre respeitando as questões éticas e de responsabilidade para evitar qualquer tipo de sequela naquelas cobaias que usam esses medicamentos. Isso foi no dia 17 de março. A agilidade do nosso presidente, Valdemir Moca, criou naquele momento um grupo de trabalho, porque ele disse sempre: não podemos sair daqui sem uma conclusão. Um grupo de trabalho formado pela Anvisa, por todos esses órgãos que eu acabei de citar. E no dia 17 de abril, um mês, a primeira reunião desse grupo de trabalho foi realizada. E eu queria hoje registrar, com muita satisfação, meus caros colegas senadores, que na Comissão de Assuntos Sociais, na sabatina a que foi submetido o senhor José Carlos Magalhães Moutinho, diretor da Anvisa, ele revelou, provocado por mim numa questão sobre pesquisa clínica, que o projeto da Anvisa, e eu queria cumprimentar o doutor Dirceu Barbano, mesmo que tenhamos divergido naquele momento, cumprimentar o doutor Dirceu Barbano e dizer que a passagem dele pela Anvisa, ele estará deixando a presidência da agência reguladora, a passagem dele será marcada, sem dúvida, por um grande feito, se ele conseguir, como foi anunciado pelo doutor Moutinho hoje, que o projeto até o final do ano é a Anvisa reduzir o prazo desses registros até 4 meses. Hoje é um ano e meio, ou seja, já não dá mais, já não serve mais a pesquisa. Então, este anúncio feito pelo doutor Moutinho hoje, na sabatina, foi o ato e a informação mais importante prestada por um agente público, de uma agência pública que às vezes nós discutimos aqui a sua eficiência, a sua relevância, o seu comprometimento com a causa pública, a sua interface entre a sociedade e o poder concedente. E hoje nós vimos aqui, nessa audiência pública, na sabatina, esta atenção e esse cuidado. Mais uma reunião já está marcada para o mês de maio, deste grupo de trabalho que está tratando das pesquisas. Então, eu fico muito feliz que o jornal tenha chegado atrasado. Mas fico feliz também que o tema pesquisa clínica esteja ocupando agora a atenção da sociedade brasileira. Mas, sobretudo, a atenção dos responsáveis, senador Mário Couto, por realizar um trabalho que é fundamental para um paciente que aguarda há muito tempo o direito de ter dias melhores com a sua saúde, de doenças que às vezes perdem a esperança de ter uma cura ou a ter uma qualidade de vida na última hora da sua vida. E é essa a responsabilidade do agente público, seja nossa, do senador Benítez, seja de um deputado. E é bom que a gente diga e repita isso aqui, para que saiba a sociedade que está nos ouvindo agora, que nós temos compromisso. Esta casa é muito criticada, o Congresso é muito criticado, há razão para a crítica, mas é preciso também separar o joio do trigo, é preciso enxergar as coisas que nós estamos fazendo e construindo aqui. E essa é uma causa absolutamente grande pela sua relevância. Então, o anúncio de que a pesquisa clínica, feita pelo diretor da Anvisa, o doutor Moutinho, hoje na casa, é um alento. E eu queria registrar aqui também um agradecimento especial à iniciativa, à forma propositiva que o senador Valdemir Moca comandou essa audiência pública. Eu penso que dessa forma nós estamos resgatando. E hoje recebi o telefonema de um deputado da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, também interessado em promover isso e me consultando. Informei a ele dos andamentos já avançados em relação a resolver esse problema. E a melhor saída, o melhor caminho, a única solução num regime democrático é o diálogo, o entendimento entre todos os que estão envolvidos. Esta não é uma causa de partido político. Esta é uma causa da sociedade brasileira, da medicina brasileira, dos doentes brasileiros. É uma causa da ciência, é uma causa que interessa a todos.
E, por isso, eu trago o tema aqui para registrar novamente a relevância da informação transmitida hoje na Comissão de Assuntos Sociais, de que a Anvisa trabalha para que até o final do ano o prazo para o registro de um medicamento novo seja de pelo menos 4 meses. Aí estaremos nos nivelando ao Chile, que é 4 meses, e a outros países. Seria o ideal quando chegássemos ao padrão da Austrália, onde lá é apenas 1 mês para o registro de um medicamento. Muito obrigada, senhor presidente.